A verdadeira amizade se revela quando o silêncio entre duas pessoas se torna confortável. É sobre a essência do companheirismo, o que significa estar verdadeiramente próximo de alguém, compartilhando momentos tranquilos onde as palavras não são necessárias. Lembramos daqueles finais de tarde, quando o sol se põe e suas luzes douradas alongam as sombras, enquanto você e um amigo caminham lado a lado. Não há necessidade de conversas ininterruptas, pois o vínculo entre vocês vai além das palavras. Nesses momentos, a simples presença do outro é suficiente para dissipar as preocupações, o estresse e o cansaço acumulados ao longo do dia. O mundo ao redor pode estar agitado, mas na companhia de um amigo próximo, uma paz interior surge, uma tranquilidade que vem do entendimento mútuo, mesmo sem falar nada. Às vezes, essas caminhadas não têm um destino específico, vocês simplesmente prolongam o momento, aproveitando a companhia um do outro. Pode haver conversas sobre a vida, sonhos, ambições ou até mesmo sobre os pequenos acontecimentos do dia, mas isso não é o principal. O mais importante é a conexão, o sentimento de compreensão compartilhada que traz uma sensação de verdadeira paz. Afinal, a amizade não precisa ser barulhenta ou cheia de palavras. O silêncio, muitas vezes, carrega o entendimento mais profundo. O verdadeiro companheirismo é frequentemente encontrado nos momentos de silêncio, respeito mútuo e cuidado. Esses instantes tranquilos de amizade me levam a refletir sobre outro relacionamento profundo, o de Enoque com Deus, conforme descrito na Bíblia. Enoque é uma figura cuja história, embora breve, carrega um peso imenso. Em Gênesis 5:24, está escrito: Enoque andou com Deus, então ele não foi mais encontrado, pois Deus o levou. Esta frase simples possui um significado extraordinário. A caminhada de Enoque com Deus não era apenas física, mas um símbolo de um relacionamento íntimo e profundo. É como se Enoque estivesse tão em sintonia com Deus que, em um certo momento, Deus lhe disse: estamos mais perto da minha casa do que da sua, venha comigo. Essa imagem de andar com Deus é uma bela metáfora para o relacionamento pessoal que podemos ter com Ele. Assim como em uma verdadeira amizade, andar com Deus não exige grandes gestos ou ações constantes. Trata-se de momentos de tranquilidade, de estar presente, de ter empatia e de estabelecer uma conexão verdadeira. É confiar em Deus para nos guiar, da mesma forma que confiamos em um amigo para caminhar ao nosso lado em paz. Amanheceres, em particular, oferecem uma oportunidade especial para reconectar-se com essa sensação de paz e proximidade. No início de um novo dia, quando tudo está calmo, há um momento único para sentir a presença de Deus. Reservar alguns minutos nas primeiras horas da manhã para sentar em silêncio, orar, ou simplesmente abrir o coração à voz de Deus nos ajuda a realinhar nosso foco. Assim como uma caminhada serena com um amigo fortalece laços, esses momentos com Deus são preenchidos por uma compreensão silenciosa. Nesse silêncio, podemos sentir sua orientação. A Bíblia nos dá uma visão mais profunda da jornada de Enoque com Deus em Hebreus 11:5, onde está escrito: pela fé, Enoque foi levado para não experimentar a morte, ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Este versículo destaca que o relacionamento de Enoque com Deus foi fundamentado na fé. Sua caminhada com Deus não era uma simples proximidade física, mas uma vida vivida em total obediência e reverência à vontade divina. Em nossas próprias vidas, podemos nos esforçar para cultivar essa mesma relação com Deus. A oração, quando feita com sinceridade e um coração aberto, torna-se nossa forma pessoal de caminhar com Ele. Mesmo quando as palavras não são pronunciadas, experimentamos sua presença, uma companhia que nos preenche com paz, como caminhar ao lado de um amigo em quem confiamos. Sabemos que Deus está lá, guiando-nos, mesmo no silêncio. Assim como a amizade constrói uma base sólida de apoio, Deus se torna nossa fonte de força e inspiração enquanto enfrentamos os desafios do dia. A história de Enoque nos lembra que andar com Deus não é um evento pontual ou algo que fazemos apenas em tempos de necessidade, é uma jornada de vida inteira, que requer fé e confiança constantes. Enoque viveu 365 anos, e durante todo esse tempo, a Bíblia nos diz que ele andou com Deus. Isso nos ensina que o caminhar com Deus não se trata da quantidade de tempo, mas da profundidade do relacionamento. Em Amós 3:3,
Lemos a pergunta: podem dois caminhar juntos, se não estiverem de acordo? Para caminhar com alguém, é necessário compartilhar a mesma direção e estar disposto a seguir sua liderança. No nosso mundo acelerado, cheio de distrações e desafios, a história de Enoque oferece uma lição valiosa. Seu relacionamento com Deus não foi construído apenas em momentos de facilidade ou conforto, mas também persistiu nos tempos difíceis. Sua caminhada com Deus exemplifica uma vida vivida em fé e obediência, confiando no plano divino, mesmo quando o caminho não era totalmente claro. Esse tipo de fé inabalável é algo que todos nós podemos aspirar. Caminhar com Deus é como caminhar com um amigo, exige acordo e alinhamento. Precisamos estar dispostos a entregar nossa vontade a dele, confiando em sua direção para nossas vidas. Embora nem sempre seja fácil, especialmente quando enfrentamos obstáculos, ao permitir que Deus tome a liderança, descobrimos que nossa jornada se torna cheia de propósito e paz, mesmo em meio às incertezas. A Bíblia aborda essa questão em Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento, em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos ensina que caminhar com Deus é depositar nossa confiança total em sua orientação. Assim como Enoque confiava em Deus em cada passo que dava, somos chamados a confiar que Deus guiará os nossos caminhos. A vida de Enoque, resumida na frase "ele andou com Deus", revela a beleza de uma existência vivida em comunhão com o Criador. Sua relação com Deus não se baseava em gestos externos de devoção, mas em uma conexão interna profunda. Esse é o tipo de relação que todos nós podemos buscar, uma caminhada de fé contínua ao longo da vida, fundamentada na confiança, no amor e na obediência à vontade de Deus. Assim como a verdadeira amizade se encontra nos momentos serenos e de compreensão, nosso relacionamento com Deus também não precisa ser ruidoso ou marcado por grandes ações. Às vezes, simplesmente caminhar ao lado de Deus em silêncio e permitir que sua presença preencha nosso coração é o suficiente para nos sustentar durante toda a vida. Como Enoque, devemos aprender a andar fielmente com Deus, confiando em seu plano e encontrando paz em sua companhia. Em nosso relacionamento com Deus, precisamos deixá-lo liderar o caminho, estando prontos para seguir, ouvir e obedecer. Isso não se trata apenas de frequentar a igreja, ler as Escrituras ou orar, mas de um compromisso que exige uma entrega profunda de nossos corações e mentes. Fidelidade a Deus implica abrir mão de nossos egos, abandonar o orgulho e renunciar aos desejos egoístas para permitir que Ele tenha o controle de nossas vidas. Essa entrega não é fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações e tentações. Frequentemente somos seduzidos por coisas que nos afastam da orientação de Deus, levando-nos a perseguir interesses materiais que nos desviam de seu caminho. Essa dificuldade é evidente no dia a dia. Pense em uma organização ou empresa bem-sucedida, sempre há um líder claro, alguém que define a visão e guia a equipe. Uma empresa não pode ter dois CEOs, assim como um time esportivo não pode ter dois capitães, isso geraria confusão, divisão e caos. Da mesma forma, em nossas vidas espirituais, Deus deve ser o líder, e somos chamados a seguir. Quando tentamos assumir o controle, confiando em nossa própria força, sabedoria ou desejos, frequentemente nos perdemos, caímos no pecado e nos afastamos da harmonia com a vontade de Deus. Provérbios 16:9 nos lembra: em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Embora possamos fazer nossos próprios planos, Deus é quem realmente conhece o melhor caminho para nós. Andar com Deus exige humildade, o reconhecimento de que a sabedoria divina é infinitamente maior que a nossa. Muitas vezes, não compreendemos o motivo pelo qual certas coisas acontecem ou por que alguns caminhos são fechados, mas devemos lembrar que a visão de Deus é muito mais ampla que a nossa. Ele vê o panorama completo e sempre tem um propósito maior, mesmo que não se alinhe com nossos desejos imediatos. Essa humildade e entrega à vontade de Deus são, talvez, os maiores desafios para viver uma vida de fé, especialmente em um mundo moderno repleto de tentações, distrações e a busca incessante pelo sucesso material. É fácil se perder e desviar da orientação divina. Uma das maiores armadilhas que enfrentamos nesse mundo é a atração por riquezas materiais e status. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a sempre buscar mais, acumular mais, e alcançar o topo para sermos reconhecidos como bem-sucedidos.
O mundo nos apresenta riqueza, fama e poder como os maiores símbolos de realização e valor, mas essas recompensas são passageiras. João 2,17 nos alerta que o mundo e seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse versículo nos lembra que as buscas materiais são temporárias e efêmeras, mas nosso relacionamento com Deus é eterno. O verdadeiro sucesso e a verdadeira riqueza não estão em conquistas mundanas, mas em nossa conexão com o Criador. Esta é uma verdade contrária à cultura atual, que muitas vezes pode ser difícil de aceitar, pois somos bombardeados com mensagens que nos dizem o contrário. A sociedade insiste que o valor de uma pessoa está em quanto ela acumulou ou quão famosa se tornou, mas a mensagem de Deus é diferente e nosso valor vem de nosso relacionamento com Ele. Quando alinhamos nossas vidas com a vontade de Deus e vivemos em obediência à sua orientação, estamos trilhando o caminho do verdadeiro sucesso. Contudo, essa jornada não é fácil. Caminhar com Deus exige coragem e determinação, especialmente em um mundo onde as tentações estão sempre presentes. Somos constantemente colocados diante de escolhas: seguir o caminho estreito que Deus nos coloca, ou o caminho largo e fácil que o mundo oferece. Jesus falou sobre isso em Mateus 7:13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns a encontram. O caminho do mundo muitas vezes parece mais atraente, pois oferece gratificação imediata, conforto e prazer. Porém, o caminho que leva a Deus exige disciplina, sacrifício e obediência, mas ele nos conduz à vida eterna. No ritmo acelerado do mundo de hoje, precisamos de uma resolução firme para resistir às tentações e manter nossos olhos em Deus. Não será fácil, e haverá momentos em que seguir a Deus parecerá como nadar contra a corrente, em oposição ao que a sociedade considera importante. Contudo, podemos nos consolar sabendo que Deus caminha conosco a cada passo. Ele não nos deixa sozinhos nesta jornada. Deuteronômio 31:6 nos assegura: seja forte e corajoso. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, ele nunca o deixará nem o abandonará. Mesmo quando o caminho parecer solitário, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Mas o que significa, de fato, andar com Deus como a Bíblia descreve na vida de Enoque? Significa viver em alinhamento com a vontade de Deus, permitindo que Ele guie cada decisão, cada ação e pensamento. Significa escolher, todos os dias, submeter-se ao plano dele, em vez de perseguir nossos próprios desejos ou as recompensas passageiras do mundo. Hebreus 11:5 nos diz: pela fé, Enoque foi levado para não experimentar a morte, ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. A vida de Enoque não foi vivida em busca de desejos terrenos, mas para agradar a Deus. Ele caminhou com Deus com fé inabalável, lealdade e submissão. Andar com Deus não é uma decisão única, é um compromisso diário que requer paciência, perseverança e confiança na bondade de Deus, mesmo quando os desafios surgem. Caminhar com Deus significa confiar nele, mesmo quando aqueles ao nosso redor não entendem nossas escolhas ou quando o mundo zomba de nosso compromisso. A jornada de fé pode, às vezes, parecer solitária, mas sempre podemos encontrar conforto em saber que Deus está conosco. Isaías 41:10 nos encoraja: não tema, pois estou com você, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa caminhada com Deus, assim como a de Enoque, é uma jornada de fé, um compromisso ao longo da vida de confiar nossos passos a Deus. Sabemos que, embora o mundo ofereça prazeres temporários, Deus nos oferece paz e alegria eternas. Nossa jornada terá seus desafios, mas quando permitimos que Deus nos guie, podemos seguir com a certeza de que Ele nunca nos desviará. Ao caminharmos com Deus, devemos lembrar o exemplo de fidelidade de Enoque, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós e que Ele nos guiará a uma vida cheia de sua presença e paz. Deuteronômio 8:6 nos ensina: guarde os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e reverenciares a Ele. Essa instrução não é apenas um conselho, mas um lembrete essencial da natureza de nosso relacionamento com Deus.
Ele não busca apenas obediência externa, ele deseja que vivamos de acordo com o espírito dos seus mandamentos, com corações cheios de reverência, amor e compromisso. Hoje, vivemos em um mundo onde o pecado e a tentação estão por toda parte, e onde a decadência moral é evidente. O pecado não só foi normalizado, mas muitas vezes é celebrado, tornando difícil manter nosso foco no caminho de Deus. Andar com Deus neste mundo moderno exige que tomemos decisões firmes de nos distanciarmos do que o mundo valoriza e, em vez disso, escolhermos seguir Jesus Cristo. Esta não é uma escolha fácil, pois o mundo constantemente tenta nos atrair com valores distorcidos, oferecendo sucesso material, prazer e conforto. No entanto, devemos lembrar que seguir os valores de Deus nos traz paz, realização e um propósito que vai além das ofertas superficiais do mundo. Não podemos caminhar com Deus e, ao mesmo tempo, amar o mundo. Para seguir verdadeiramente a Deus, é necessário tomar uma decisão firme de deixar para trás os falsos valores deste mundo e seguir Jesus de todo o coração. Isso significa rejeitar o pecado, viver em obediência aos seus mandamentos, e constantemente, colocar Deus em primeiro lugar. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos sinceros e dispostos a mudar. Cada pequeno passo de obediência nos aproxima dele, aprofundando nosso relacionamento com o Senhor. Na Bíblia, a história do jovem rico ilustra bem esse princípio. O jovem se aproximou de Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele afirmava seguir todos os mandamentos, mas quando Jesus lhe pediu que vendesse tudo o que possuía e o seguisse, o jovem não conseguiu. Seu coração ainda estava ligado às riquezas deste mundo. Esta história nos serve de alerta: não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Deus exige de nós um compromisso completo, e nada menos do que isso é aceitável. A história do jovem rico também nos faz refletir que podemos seguir princípios religiosos, praticar boas ações e manter uma imagem de retidão diante dos outros, mas se não estivermos dispostos a abrir mão daquilo que nos prende ao mundo, não estaremos verdadeiramente caminhando com Deus. Ele não deseja apenas que sigamos suas ordens de forma superficial, ele busca uma verdadeira transformação interior. Ele quer que abandonemos tudo aquilo que nos separa dele. Essa renúncia não significa necessariamente viver na pobreza ou rejeitar todos os bens materiais, mas sim colocar Deus acima de tudo. Se algo em nossas vidas está nos afastando de Deus, devemos estar dispostos a sacrificá-lo pelo bem de nosso relacionamento com Ele. Isso pode ser a riqueza, a fama, o poder ou até mesmo relacionamentos prejudiciais. Para caminhar verdadeiramente com Deus, devemos estar prontos para fazer sacrifícios e nos comprometer totalmente com Ele. Essa caminhada requer uma constante disposição para colocar Deus em primeiro lugar, fazendo dele o centro de nossas vidas. Gostou desse momento de reflexão? Então não se esqueça de se inscrever no canal Momento com Deus. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortalece a sua fé e renova o seu espírito. Vem caminhar mais perto de Deus com a gente.